Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros e mais uma vez super bem acompanhado e hoje pela Alice Girardi. Mas antes dela se apresentar, Anderson Seiler, Roger Valduga, meus fiéis escudeiros, como vocês estão, senhores? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo em qualquer horário. Bem, estou bem, sejam bem-vindos e hoje o assunto vai render, né? Apesar da convidada ter a mesma formação que eu, então vai ter bastante assunto. E nosso amigo Roger prometeu ensinar ela também a fazer um chimarrão com leite maltado. Ele não falou isso para ela, mas é surpresa. Vai lá, Roger. Vai ser o plus. Vai estar nos bastidores finais. Não sei se vocês vão ter esse prazer de ver isso aqui, né? Pessoal, em épocas de vai brasa, nada melhor do que trazer aqui a AgroPersonal para ensinar vocês a rachar uma lenha para botar fogo nessa brasa. Tchê, já posso falar? Já posso? Já posso chegar Deve. chegando? Ó, eu vou explicar uma técnica que eu aprendi de rachar lenha para fazer render mais. Tipo assim, ó, sabe que quando tu bota o toquinho ali assim, o tronco, e tu vai dar uma marreteada, né? A machadada, ele pula longe. Tu pega um pneu, enche de tronquinhos de madeira e aí tu sai dando machadada, não pula nenhum para fora e tu rende muito mais. Pronto, gostou? O churrasco, a brasa vai arder muito mais rápido. Sensacional, sensacional. Já começamos muito bem com a Alice. E Alice, como que é? Conta então, né? Se apresente, nos conte um pouquinho como que é isso, como que é essa dinâmica do exercício físico do agro. Conta pra gente, como é isso? Então, eu sou Alice Girardi, sou profissional da educação física e trabalho exclusivamente com mulheres, né? Na verdade, eu iniciei trabalhando só com mulheres na educação física, no presencial, parti para um atendimento mesclado com homens também, e hoje no digital eu trabalho só com mulheres. Por que é que eu comecei trabalhando com equipamentos, utilizando equipamentos alternativos? Porque lá no início, para eu ter o meu estúdio, para eu ter a minha academia, eu não tinha dinheiro para comprar equipamentos. E aí, o que que eu fiz? Eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar com isso, então eu vou adaptar. Aí eu comecei pegando câmara de ar, né? E cortando o lugarzinho, o furinho, né? Tipo assim, pensa na câmara de ar, três partes, eu tiro onde tem o furinho, enchia de areia, amarrava as duas pontas, se tornava um bag, que eu podia agachar, podia trabalhar uma puxada, enfim, diversos exercícios. Comprei uns pallets, paguei 8 pila cada um, para salto, para trabalhar tração. Eu pedia para a mulherada, passava uma corda no pallet, subia em cima do pallet e fazia a mulherada me puxar. É, eu tinha um pneu de trator do meu tamanho, da minha altura, e a gente tombava aquele ali, pneu de caminhão. Então, dentro de um estúdio, de uma sala alugada, eu comecei trabalhando com todos esses equipamentos alternativos, né? Uma barrinha e alguns halteres, depois consegui comprar um kettlebell, e aí consegui comprando alguns equipamentos, e assim foi indo. Até que eu casei, decidi que eu estava velha e precisava ter família, né, ter filho, e aí eu vendi a academia e hoje eu trabalho só com digital. Que história maravilhosa, maravilhosa. E assim, além do que, utilizando a criatividade para criar vamos chamar de aparelhos, né? Sim, Os sim, equipamentos para você isso aí, poder aham, os fazer, para poder equipamentos. fazer. É isso Que aí. legal. Mas tu vê que assim, ó, eu utilizava esse tipo de equipamento porque eu moro no. Ainda moro aqui, né, no interior. Já morava em Cotiporã e aqui em Farroupilha também, tô no interior. Mas dentro de casa, uma cadeira pode ser usada para treinar, uma mochila nos meus programas, né, nos meus treinamentos, assim, com as alunas, eu trabalho com elástico, mochila cheia de garrafinha PET com areia
e, e elástico, aquele garrote, sabe que tu botava no braço assim, não sei se usa ainda hoje em dia, né, para doar sangue. Para Então, doação, sim. isso aí, esse garrote aí. E com isso aí eu faço um treino completaço para qualquer região do É, corpo. é isso que eu falo. Esses professores de educação física atuais são muito Nutella, estão acostumados com academia de ponta, acostumado com aquela coisinha tudo, ai, tem extensora, tem flexora, tem tudo. Cara, professor de educação física raiz é aquele que adapta tudo. Sim, Tudo. Então, assim, para você ver, tudo tem uma função. Dá para puxar, dá para empurrar, dá para agachar, dá para pular, amigão. Tem treino. é isso aí, é isso. É isso aí que, tipo assim, ó, eu vejo que hoje em dia, a grande maioria das pessoas, eu vou falar porque não é só das mulheres, né? Eles aprendem, né? Quem vai se formar, enfim, quem olha para um treino, eles pensam primeiro no equipamento, mas a gente tem que. O meu olhar não é pelo equipamento, é o movimento que eu preciso fazer para atingir determinada musculatura, e aí eu vou olhar qual é a posição do corpo que eu vou ter que. Qual a posição eu vou ter que colocar meu corpo, e dependendo do equipamento que eu vou utilizar, né? Então, por exemplo, um leg press. Um leg press, se eu fizer uma subida na cadeira, nada mais é do que um leg adaptado. Unilateral, claro, né? Mas, enfim, desse jeito, assim. Convenhamos, né, Alice, que subir na cadeira é muito mais funcional do que um leg press. Sim, Que é o que eu falo sempre no consultório, né? Tem é alguns isso aí. exercícios na academia que o aparelho, se bobear, ele faz mais ele te direciona o exercício, ele faz mais por ti do que tu mesmo precisa fazer, porque é só aquela coisa, é o empurrar sem pensar É isso que eu ia falar, como sem fazer o botar a movimento. cabeça, sem o raciocínio. Isso aí. Aí eu fiz um vídeo um tempo atrás, utilizando foi um videozinho assim para o Instagram de 30 segundos, nem isso eu acho, falando sobre isso, sobre a conexão, né? Conexão para contração muscular. E aí, pá, um monte de comentário, porque o vídeo viralizou, e um monte de comentários falando, pá, isso aí não tem nada a ver, eu consigo fazer um agachamento de, né, porque assim, eu utilizava fios elétricos, né, eu peguei um monte de fio elétrico, né, e eu coloquei na minha cabeça, né, mostrando, ó, se eu acionar, se eu ligar aqui assim, vai dar um choque elétrico, e a minha coxa, eu pensando, vou conseguir contrair o músculo da coxa, né, falando que o exercício ele fica mais efetivo, ele tem um melhor resultado fazendo dessa forma. Não quer dizer que sem eu pensar não vai ter resultado, mas as chances de eu me machucar são maiores, as chances do desenvolvimento muscular não ser tão efetivo também, né? Então, muitas pessoas ainda não conseguem entender isso. E a Inclusive, gente, olha que legal que você está falando, Alice, porque você vê que as pessoas, por exemplo, vão na academia hoje, é fone, é TV, é um monte de distração que a pessoa, ela não está como a gente traz na visão sistêmica, estar presente, estar com a atenção naquilo que você está fazendo naquela hora. É Então, isso se aí. a gente for pensar o funcionamento, se você está colocando atenção, poxa, eu vou fazer um leg press, eu estou com atenção no movimento que eu vou fazer, eu estou com presença naquele momento, seja o leg press, seja subir na cadeira, enfim, só Sim. utilizando o movimento como exemplo. Se você se conecta com o movimento, com a atenção no que você está fazendo ali naquele momento, você está com certeza aumentando e potencializando esse movimento, porque você está com presença do que E além, você está ali fazendo um movimento, olhando na televisão que está falando do assunto da nova lei que está aí para sair o negócio da misoginia, da camisa do vai brasa, não sei o quê, e está com a cabeça em 58 lugares diferentes, no e-mail que você tem que responder que chegou do chefe enquanto você está fazendo na academia na hora do almoço, enfim, uma série de coisas que você não está presente, você não está ali naquele momento com atenção no quê? No seu corpo. Qual o movimento que você está fazendo? O que você está
concentrando a sua atenção naquele músculo, para que aquilo se desenvolva. Faz sentido isso? E além disso, né, para te ter uma noção, porque assim, na época que eu competia, né, fisiculturismo, é, diversas pessoas me perguntavam, mas no Instagram, enfim, nas redes sociais, mas com quanto é que tu agacha? Quanto que tu põe em tal exercício? E aí eu falava assim, ó, tchê, eu nunca usei num agachamento mais que 70 quilos. Nunca agachei com mais de 70 quilos. Isso quer dizer que o quê? Que com com a atenção que eu tô ali na musculatura, usando muito menos carga, eu consigo ter um desenvolvimento muito maior do que uma pessoa que, pensando em qualquer outra coisa, coloca lá 100 quilos. Alunas minhas vinham, já me falaram que agachavam com 100 quilos na academia, já tive aluna que me falou que agachava com 100 quilos na academia, e o resultado dela não era lá essas grandes coisas, né? Então, qualquer exercício, eu nunca vou usar uma sobrecarga exagerada. Por isso que eu digo que a gente consegue ter um baita resultado treinando em casa, treinando em qualquer lugar que a gente quiser, com pouco equipamento, com pouca versatilidade, né, de equipamento e também com pouco peso, pouca carga, porque essa concentração que eu peço para as minhas alunas colocarem sempre na execução, atenção no movimento e na contração muscular, ela não exige tanta carga. Não, o que você traz é muito interessante, porque assim, se a gente parar para pensar, a atividade física ela nos faz o quê? A refinar o nosso movimento. Quanto mais movimento eu faço, mais neurônios eu desenvolvo, maior é a minha conexão, ou seja, maior fica a minha sensibilidade ao movimento, então eu tenho muito mais controle. Quando eu É faço de isso. forma não presente, como o Robson trouxe, eu faço por fazer, e aí eu não faço na postura correta, não faço na cadência correta, não faço o movimento correto, daí eu entro no ego, porque aí vem o É ego gosta de muito. carga, Uhum. e É aí muito não isso. resultado. E agora, porque assim, como a gente está falando, atividade física, desenvolvimento muscular é volume. O volume e carga é calculado. Então, se você faz com 10 quilos ou faz com 100, se você calcular o volume, no final vai dar a mesma coisa. É isso aí. Então, o que ela está trazendo é volume. Então, você pode ter uma menor carga, melhorar o teu movimento, fazer um movimento mais concentrado, um movimento mais completo, um movimento bem executado, com uma carga justa e conseguir ter um volume bom. Ou seja, e aí você tem um bom alongamento muscular, um bom rompimento de fibra, você tem várias formas. Agora, só enfiar carga para treinar igual aquele tiozinho mexicano, né? Que ele enfia a carga lá e fica só empurrando, parece que tá tendo fibrilação. Vai sair do lugar. É isso aí. É isso aí mesmo. O fisioterapeuta nessa hora fica feliz. Sim, porque tem trabalho, né? Não, Tem. mas é exato. Em partes não tem trabalho, mas em partes o que acontece? Do, o pessoal toma consciência, e é esse o ponto. Na medida que a criatura tem consciência do movimento, vai ter menos compensação, vai ter menos desajuste, vai sobrecarregar menos articulação, vai gerar menos questões compensatórias que vão desalinhar, que vão desajustar, que vão gerar disfunções e que vão dar trabalho. Sim. Por É um isso lado, aí. ai, que bom, vou ter trabalho. Mas por outro lado, o quão difícil é de fazer os pacientes que me procuram ter esse entendimento de que não precisa botar lá uma criatura que pesa 70 quilos, 60, 70, 80 quilos, não precisa botar 120 no leg. Até porque entra naquele ponto, Lô, quando é que a criatura vai levantar 120 quilos? É pedreiro? Não. É estivador? Não. É lenhador que vai lá rachar, derrubar a árvore e carregar a árvore nas costas? Não. Então não tem por que jogar essa carga lá em cima, né? Esse é mais um exercício que eu nunca, não lembro se eu cheguei nos 100 quilos também. Então é bem isso aí. É bem como o Edson falou, né? Cadência, enfim,
Uma coisa que junta na outra. Mas você Alice, traz algo. fala, Anderson, fala, eu te Anderson, chamei fala, de Edson. Anderson. Anderson, desculpa. Não tem problema. É só para falar que você traz algo que já vem difundido há muito tempo do Nuno Cobra, que é a ginástica natural. Nuno Cobra foi quem treinou Ayrton Senna. E o Nuno Ah, Cobra, olha, tu sabe que faz muito tempo que eu já pesquisei sobre esse cara. Eu acredito que eu tenho um livro dele. Ele tinha um falava sobre exercícios com elástico, alguma coisa assim. Acho que eu tenho peso um do livro próprio dele. corpo, é madeira. Então, isso a gente está falando de 2000 e... É Bom, muito quando eu comecei, 2003, 2004, e ele já vinha boa. trabalhar, ele já trabalhava com Ayrton Senna, quando Ayrton Senna era piloto, ginástica natural. Ele começou esse movimento e que eu acho super interessante, até por como você trouxe, como você trabalha com mulheres, muitas das mulheres às vezes não têm não tem como ir à academia ou tem vergonha de ir para a academia, e a Sim, ginástica muito. natural, ela ajuda muito nesse processo. Ela ajuda muito a sair do sedentarismo. Sim, sim. Tu sabe que assim, ó, alunas que treinavam na academia e passaram a treinar comigo acabaram tendo muito mais resultado que tinham antes lá, justamente por causa do acompanhamento, né? Porque eu faço treino e elas me acompanham. Então, eu fico puxando, dá muita diferença. Tu vai lá, tu não tem alguém que cuide de ti, tu não tem certeza se tu tá fazendo o exercício correto, tu tem diversas dúvidas, né? E no meu atendimento, né, mesmo ela seguindo um treino gravado meu, eu fico a todo momento lembrando, ó, por exemplo, a gente vai fazer um agachamento, tá? Vamos lá, concentra a tua respiração, vamos lá, contração abdominal, agora busca o peso. Aí, buscou o peso, beleza, inspira, solta o ar, já trava toda a musculatura da pelve, vai concentrando tudo, fecha esse abdômen, e aí agora a gente vai começar o movimento. Todo o início de série, eu preparo a aluna desse jeito, é tipo assim, ó, eu pensando, vai passando na minha cabeça o que eu tenho que fazer e eu vou externalizando, né? Passando e falando para elas, e elas vão me acompanhando. E aí, sempre peço, né? Depois, terminou o treino, ficou com dúvida se fez algum exercício, movimento errado e tal, aí tu me manda um vídeo, né? Mas é tudo desse jeito. E com os exercícios feitos sempre só com esses equipamentos, né? Porque, por exemplo, agora eu não estou na academia, eu penso, eu não vou pedir para elas fazer um exercício com pneu ou cara, com uma tábua. Com uma tábua dá para fazer um treino quase completo, geral do corpo, tá? Só que como é que eu vou pedir para uma pessoa que mora num apartamento fazer um exercício com uma tábua? Eu não tenho só alunas que moram no interior, né? Então, o que eu faço? Eu pensei assim, ó, o que todo mundo pode ter em casa? Fácil, barato, né? Sem gastar. Tu vai comprar um halter, tá 11, 12, até R$ 15 o quilo do O ferro, né? ferro. Então, é muito dinheiro. Então, uma mochila qualquer, eu peço para elas pegarem garrafa PET, esvaziar, né? Tirar água, enche de areia. Então, uma garrafa de 1 litro, tu enchendo com areia e depois tu enchendo com água, dá 1,6 kg mais ou menos, né? Uma de 1 litro, né? E aí além disso, né? Então, cadeira, mochila com esses pesos e mais esse garrote. E eu faço um turbilhão, todos os treinos, eu gravei um programa inteiro de mais de 100 treinos, né? E agora tô com outro que é direcionado às mães, o nome do programa é Mamãe Sem Pochete. Que legal. Mas aí o intuito é Mamãe Sem Pochete, por quê? A barriga, depois que a gente vira mãe, é a primeira coisa que aparece pra gente. É a coisa que mais incomoda na hora de vestir uma roupa, na hora de se olhar no espelho, enfim, não sai da cabeça. A gente vai comprar uma roupa, tá ali a barriga. A gente vai pra praia na hora de botar um biquíni. Tchê, os homens pode ser que nem estejam olhando. Pode ser que as outras mulheres nem deem importância, mas a gente sabe que ela tá aí.
E isso incomoda muito. Só que a barriga da mulher, ela não é formada só por gordura. Ela, da mãe, né? Vamos falar de mãe agora. A barriga da mãe, ela pode ter uma diástase quase sempre vai ter diástase, pouquíssimas tem uma diástase que não é a patológica, é a fisiológica, né, que chama, Rogério, a diástase fisiológica é aquela que abre o abdômen, né, a linha alba ali, e depois ela volta, né, mas a patológica é aquela que fica aberta, e eu tive uma diástase de 4,5 dedos, né? Então, minha barriga ficou completamente caída. Então, a mulher mãe, ela tem diástase, ela tem dilatação abdominal, que daí vai ser tratada com um hipopressivo, né? E a gordura. Então, são 3 itens. Quando eu coloco o nome de Mamãe Sem Pochete pro meu programa de treinamento, é o quê? Além de treinos, ela vai receber toda a parte alimentar. E eu penso que assim, ó, quando ela terminou de afinar a cintura, não tem mais pochete, é sinal de que ela tratou a diástase, ela tirou a dilatação e ela eliminou a gordura. E como a gordura do corpo, eu acho que de todo mundo, né? Mas principalmente da mulher, é a última a sair, a da região abdominal, então isso significa que ela vai ter eliminado a gordura do braço, a gordura das coxas, do bumbum, todo o restante vai estar bem também. Então, uma mamãe sem pochete é uma mamãe nos trinques geral. E aí, em 30 treinos de 30 minutos, eu trabalho a questão de tudo isso, né? Hipopressivo, recuperação da diástase, treinos de força, musculação para mulher ficar firme, né? Não ficar flácida e o emagrecimento. Que programa maravilhoso, Alice. E assim, e que legal você falou, ou seja, são 30 treinos. E em quanto tempo, normalmente, as suas alunas, elas percebem essa diferença? Na verdade, são 30 minutos cada treino, né? 30 Tá? minutos por treino, mas o programa ele se estende em 3 meses. Ah, 3 meses. Legal. Isso. Então eu inicio fazendo o quê, ó? Uma mãe cansada, saída aí do pós-parto, hormônios todos bagunçados. A gente quer matar todo mundo porque não dorme direito. Tipo assim, ó, estresse no limite. Para ela fazer um treino de força e já sair dolorida no outro dia, tchê, é um caos. Eu, que sou da área, foi assim para mim. Então, o que que eu percebi? Eu pensei assim, ó, tchê, eu não posso começar fazendo elas fazerem força, porque se a gente tá com o abdômen aberto, eu não posso fazer força, eu fico sem o controle do abdômen. E para fazer qualquer exercício, eu preciso ter o controle do abdômen. Então, eu comecei fazendo, nos 10 primeiros treinos, só exercícios de mobilidade, alongamento e exercícios específicos para a recuperação da diástase, mas sem o hipopressivo, porque o hipopressivo, como é uma sucção que a gente tem que fazer, eu não consigo aplicar. Pensa num saco plástico. Quando tu vai tirar todo o vácuo dele, né? Aham. Tu vai tirar todo o ar e vai fazer um vácuo ali nele. Se eu tiver um furinho no saco plástico, tu vai conseguir fazer isso? Não. Não. E o abdômen aberto, também a gente não consegue aplicar o hipopressivo. Eu já sabia fazer o hipopressivo antes da gravidez. Eu fazia sempre. Mas depois, no pós-parto, eu não conseguia aplicar. Eu fazia sucção e não acontecia nada. Porque eu estava com um baita buraco aqui na frente, né? Então, são coisas que a gente aprende só passando, só tendo a experiência. Isso foi comigo. Porque antes de ser mãe, eu tentava aplicar nas minhas alunas mães o hipopressivo. E só depois eu percebi que não dá certo. E aí, né, na evolução do programa de treinamento, aí eu faço o primeiro mês inteiro, então são esses 10 primeiros dias sem trabalho de força. Depois eu vou inserindo força aos poucos, tá? Com um pouquinho de cardio para também ter a ativação cardiorrespiratória, né? Pulmão, coração, enfim. Aos poucos, sempre trabalhando a recuperação ainda da diástase, e eu só inicio
ah, o trabalho de hipopressivo lá no segundo mês, tá? Então, um mês eu não aplico o hipopressivo. Eu vou só trabalhando a recuperação da diástase e inserindo aos poucos, né, evoluindo aos poucos o treino de força e o cardio. E aí depois, né, a partir do segundo mês eu começo a colocar hipopressivo, porque a mulher, a mãe, ela já consegue ter a sensibilidade, voltar a ter sensibilidade abdominal e o controle, né? E aí, a partir disso, a gente já começa em posições mais fáceis, vamos dizer assim, e favorecidas pela força da gravidade, né? Então, qual posição? Por exemplo, deitada, subindo quadril, em que tu vai fazer o hipopressivo, a força da gravidade já está puxando, empurrando os órgãos para dentro da caixa torácica, né? E aí a sucção fica mais facilitada. Então ela consegue ter uma percepção, uma melhor percepção. E aí assim, né, a gente vai até fechar o programa todo. Que maravilha, porque assim, uma coisa que, pelo que você está falando, e a gente percebe que após a gravidez, muita coisa muda para a mulher, né? Primeiro que ela deixa de ser somente uma mulher, ela passa a ser mãe. Sim. Segundo, toda a mudança do corpo. Então, quando vai ocorrendo essa questão, igual você falou, vai para a praia, vai alguma coisa assim, fica incomodada com a questão da pochete, isso tem um apelo muito mais, que você falou, emocional do Emocional. que Perfeito. efetivamente, porque às vezes as outras pessoas não estão nem percebendo ou não estão Perfeito. reparando, enfim. Mas a pessoa em si, ela se sente muito incomodada. E pelo que você está falando, o programa que você está trazendo, o seu programa de treinamento, ele vai trazendo a recuperação desse físico e com isso vai exponencialmente melhorando cada vez mais o bem-estar, né? Porque a pessoa vai se sentindo muito melhor para poder fazer as coisas. Porque imagina, um tratamento tradicional, por assim dizer. Coloca lá, a mulher voltou agora para a academia. Vai lá, não, vamos fazer aqui flexão, vamos fazer aqui um halter, uma coisa levinha, 2 quilos e tal, não sei o quê. No dia seguinte tá todo dolorido, não consegue pegar nem a criança no colo. Como que Isso. vai fazer? Nunca mais volta, né? É isso aí. É isso porque ela não sabe. Muitas pessoas, alunas minhas, elas me perguntam assim: Alice, fez um treino ontem, hoje, ou, né, 2 dias depois, e eu tô toda dolorida. É normal, né? Elas me perguntam: é normal? Eu digo: claro que é normal. Tu não estava fazendo nada antes. Sentir essa dor é normal. Mas essa mulher que vai para academia, essa pessoa que vai para academia, ela não tem alguém que fale, explique para ela que ela vai passar por isso no início, né? Então, ah, hoje em dia, ir para academia, tu não tem um atendimento, tu vai lá, mas tu tá sozinha. Tu vai estar cercada de muita gente, mas tu vai estar sozinha. E aí tu começa a pensar, bah, fulana tá me olhando, tem um monte de gente olhando para mim, reparando em mim. Na verdade, as outras pessoas não estão nem aí para ela. Mas quem é que convence, né? Sim. É Mas isso, né, Anderson? eu trabalhei em grandes redes aqui em São Paulo. Trabalhei em duas grandes redes, uma faliu, mas a outra se mantém firme aí. E é bem assim. Assim, vou ser bem sincero, de lá para quando eu comecei para cá, só piorou essa questão de atenção. Já era ruim, e agora ficou pior, Sim. né? É, porque acontece, a maioria das pessoas que vão para a cadeia, principalmente mulheres, e quando elas estão fora do seu padrão normal, né? Que elas se acham feias, que elas se sentem mal, que elas se sentem fora daquilo que elas consideram bom para elas. Bom para elas, isso aí. O que acontece? Quando elas vão para academia, é uma enxurrada de negatividade, porque ela vai chegar, vai ver uma mulher toda rasgada, um cara grande, a professora toda gostosona. Primeira coisa, primeiro impacto dela, esse lugar não é para mim. Ela já chega dessa forma. Isso aí. Aí ela fala, não, mas eu preciso. Daí ela dá um passo para dentro. Aí chega lá dentro, vem um cara, faz só umas perguntas para ela, monta uma ficha e fala, tá aqui. Ó, é assim, assim, assado. Tchau. Aí cadê o cara? Sumiu, porque o cara tem que tomar conta De um de monte de 100 gente. pessoas. E aí ela fica, se sente abandonada, ela vai uma, duas, na terceira vez ela desaparece.
Então, assim, isso é algo comum dentro das academias. O que você está trazendo é algo comum, né? É culpa dos professores? Não, porque eles não conseguem dar atenção devido ao volume de gente que tem lá dentro. E outra, o padrão de atendimento hoje já não é mais o mesmo, porque também a qualidade de entrega já não é mais a mesma. É A isso. gente tem, a gente está com déficit de qualidade de entrega também. Então, essas pessoas, principalmente as mulheres que precisam de um pouco mais de atenção, elas não vão frequentar esses lugares. E elas acabam o quê? Desistindo. É E isso aí aí mesmo. você encontra uma mulher que compreende esse pensamento, entrega um programa que ela consiga fazer sem passar por aquele estresse, é outro mundo, é outro caminho. Com certeza. E além disso, né, além do fato dela não ter que passar por esse estresse, para uma mãe é o Pior seguinte, ó, ainda. economia de tempo, porque eu, por exemplo, se eu for sair daqui de casa e ir para academia, eu vou levar 30 minutos para ir e 30 para voltar, já é 1 hora. Aí lá eu vou ter que revezar equipamento. Então eu vou ter que esperar alguém. Então, um treino que de repente ia durar 50 minutos, 1 hora, vai para 1 hora e meia, quiçá 2 horas, né? Então, o que que eu porque é que eu materializei esse programa nesse formato. Pensando assim, ó, tia, eu tô com um bebê pequeno. Ele pode acordar, sei lá, pode dormir 20 minutos, pode dormir 30 minutos. Então, eu vou enxugar e colocar dentro de 30 minutos tudo que eu posso, né? Eu pensei assim, ó, eu preciso trabalhar isso e aquele outro. Quanto tempo, qual é o tempo mínimo que eu vou levar para trabalhar tudo isso bem trabalhado? E aí o tempo foi, eu até queria puxar para menos, mas o que eu consegui foram 30 minutos. Né? E 30 minutos, meu Deus do céu, treinando 5, 6 dias por semana, né? Vai muito bem mesmo. Então, é economia de tempo, economia de espaço, economia de material, e outra, a mulher não precisa nem vestir. Eu vou. Se ela quiser treinar de pijama, ela treina. Se ela quiser treinar de calcinha e sutiã, treina, que já teve aluna me falando, e hoje o treino foi assim mesmo. E faz o que tem que ser feito naquele momento, depois vai e segue o seu dia. Tchê, não tem coisa melhor. É uma liberdade de tempo e de espaço. E o que a gente vê na clínica muito é o quê? É principalmente as mães que realmente têm isso. Ah, porque eu não consigo deixar a minha criança, meu bebê, mais de meia hora sozinho. Ah, porque... o que a gente vê essas mulheres deixando de treinar, deixando de cuidar da saúde, deixando de se cuidar, né? Se colocando num segundo plano, às vezes num terceiro plano, porque É isso. tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, tem que ajudar o marido, tem que pensar na renda da família. Então, são vários fatores e a mulher acaba o quê? Se deixando para trás e não cuidando da saúde, não cuidando do seu próprio bem-estar. E E que não é só do, desculpa te cortar, mas não é só a gente. Eu sempre falo para as minhas alunas, isso eu falo sempre, e para as minhas seguidoras, né? Porque chegam, eu vou falar desculpa, mas às vezes elas não percebem que elas estão dando desculpas, são desculpas, né? Que a gente acaba encontrando. Mas se a gente não se colocar em primeiro plano, como é que a gente vai cuidar bem do outro? Eu sempre falo para elas, quanto melhor eu estiver, mais condições de cuidar bem do outro, do meu filho, inclusive, eu vou ter. Se eu tiver um trapo, né, desiludida com a vida, triste comigo mesma, desmotivada, cansada, eu vou cuidar de que forma do Germano? O que que eu vou passar para ele? O que que ele vai aprender? O meu marido, cara, o meu marido vai se encher o saco, né? Isso que você está trazendo, Alice, corrobora com o que a gente normalmente fala aqui, que é a pessoa pegar a responsabilidade da mudança que ela quer na sua vida, porque a partir do momento que você muda algo na sua vida, o seu entorno vai mudar, porque você vai estar bem. A mudança ela vai começar sempre na gente, ela vai sempre começar conosco, esse movimento.
Os outros no entorno, eles fazem parte desse contexto, mas a decisão tem que começar com você. E a coragem de fazer o movimento também é com você. E trilhar o caminho é com você, porque ninguém é capaz ou apto de trilhar o caminho do outro. Então, é fazer isso. Lógico, a gente sabe, existe toda uma questão hormonal, às vezes tem a depressão pós-parto, que é algo complexo. Inclusive, até queria perguntar para você sobre isso. Então, a gente entende que existem essas complexidades, mas o que a Alice está trazendo é de uma riqueza muito grande de como é possível você se dedicar, você fazer esse movimento para que você consiga trazer a transformação. Lógico, pedir sempre ajuda. Pede ajuda para um profissional, para alguém que vai conseguir te auxiliar a você fazer esse primeiro movimento. Mas existe uma possibilidade muito palpável e real de transformação, que é o que a Alice está trazendo aqui para a gente. Mas eu vou te dizer que, para mim, eu que, mais uma vez, né, sou da área, para mim já foi difícil nos primeiros meses, né? Ali até o terceiro mês, eu fiz pouquíssimos treinos, eu olhei muito pouco para mim, para minha melhor, tá? Física, enfim. Por quê? Porque ainda é um momento de adaptação com o bebê, né? Ele tá se adaptando, ele não sabe que ele saiu da barriga ainda, né? Que ele saiu daqui de dentro. E eu também estou me adaptando. Enfim, é uma reviravolta. É muito complexo, sabe? E então, passando por isso, eu entendo perfeitamente o que todas as mães passam, né? Então, se eu passei por isso estando sabendo a importância de eu voltar a me cuidar, né? Eu imagino a dificuldade que as mães que nunca treinaram antes, que nunca olharam para si antes, e o pior, que não tem um marido parceiro para ajudar, para incentivar, porque o Jean, o meu marido, gente, ó, hoje ainda, ele levanta, prepara o meu café da manhã, já deixa pronto do Germano. Então, na hora que eu saio que eu desço com o Germano para levar ele para a escolinha, já está tudo pronto. O Jean sempre preparou o meu café da manhã e vem ver como a gente tá na hora do lanche, manda mensagem toda hora, estão precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer por ti? Tu já pensou na mãe, na mulher que não tem essa ajuda, que não tem um companheiro desses dentro de casa? Ela passa por uma sobrecarga muito maior. Então, essa mulher, ela precisa ser muito mais forte. Muito mais forte. E aí vem um contraponto, né? Porque para ela se tornar mais forte, ela precisa dar o primeiro passo e começar a treinar. Porque aí vem aquela situação. Um dia depois do outro, quanto mais eu vou fazendo, mais eu percebo que eu sou capaz. É como se fosse, eu vou aumentar 1 quilo no meu exercício de bíceps agora. Antes, eu fazia com 5, agora eu consigo com 6. Cara, mas olha só, minha autoconfiança já subiu. E aí, se eu sinto que o meu músculo pode mais, não é só o músculo, é aqui também, ó. É aqui, eu posso mais em outra coisa. Eu já tive relato de aluna minha que, gente, eu me emocionei lendo, porque ela falou assim, ó, só treinando em casa. Ela falou: Alice, eu entrei aqui, me arrepiei toda agora aqui. Eu entrei aqui para melhorar o meu corpo, porque eu queria ficar com o bumbum mais durinho e tal, né? Aquela guria já era magra, enfim, né? Mas ela queria melhorar o corpo dela. E ela disse: a última coisa que eu reparo em mim agora é no meu corpo. Porque no meu trabalho eu comecei a ser mais. Agora me fugiu a palavra, mas ter mais presença, colocar mais isso, mais motivação. Em casa, eu comecei a cozinhar melhor, eu comecei a organizar diferente a casa, ela começou a se vestir diferente, e ela disse: eu nunca tive coragem de cortar o meu cabelo comprido.
cortou o cabelo curtinho de um jeito que ela sempre sonhou, mas nunca teve coragem. Ela disse: eu tenho mais coragem de fazer coisas que eu nunca tive antes. Tudo por causa do treino. Então, tu vê que a mulher, ela tá afundada, essa mãe, ela tá afundada lá embaixo, precisando de um socorro, tá? Porque é esse socorro que vai fazer com que ela saia desse buraco que ela tá. Mas ela precisa também ter alguém que puxe ela para fora, né? Vocês, gente, são dessa área e falam melhor que eu. Mas é um ponto que eu cito Entendem muito, melhor. que, querendo ou não, acho que é a relação do corpo, do emocional e do energético. Tudo. Às vezes o que acontece? A forma de equilibrar melhor o emocional é o que é muito mais fácil cá entre nós. É muito mais fácil tu trabalhar o teu físico e melhorar o teu físico do que tu ir para terapia, por mais que nós três aqui somos terapeutas, é muito mais fácil tu ir lá trabalhar o teu físico e melhorar o físico do que tu ficar na sessão de terapia lá, trazendo e procurando achar qual a origem do teu problema. Isso Na é medida que verdade. tu trabalha o teu corpo, é muito mais tranquilo, gera muito menos. Qual é a palavra que eu vou usar? Mas gera muito menos preocupação, talvez, gera muito menos medo de olhar para os nossos traumas. Isso aí que eu ia falar. É, isso aí que eu ia falar. Trabalhando Que elas muito. vão ter que externalizar, elas vão. De repente, elas vão encarar. Elas vão encarar de uma forma diferente no treino, né? Mas sem ter que falar para outra pessoa, Sim, sem verbalizar, sem botar para sem fora. verbalizar. Isso É aí. mais fácil, é mais fácil empurrar o peso do que externalizar aquela dor que está guardada há muito tempo. É isso aí. Então, é um trabalho em conjunto, né? Assim, eu trago sempre três pilares, que é força, resistência e postura, né? A força trabalha a força física e mental, a resistência trabalha a resistência física e mental, e a hipertrofia trabalha não só o aumento muscular, mas como postura. Então, quem treina força vai conseguir ter força para vencer aquilo que tem de desafio. Quem treina resistência vai conseguir se manter no mesmo caminho, porque tem resistência para se manter física, mental também. E quando você desenvolve tua massa muscular, quando você tem um corpo que você construiu, você cria postura, porque você quer mostrar para o mundo que você agora existe. Então, quando a gente pega essas mulheres que estão mais debilitadas, em ambos sentidos, quando a gente trabalha em conjunto, tanto físico quanto psicológico, e coloca isso no treino, porque dá para linkar. Óbvio que as dores profundas só a terapia vai ajudar, mas as dores, as mais rasas, as superficiais, é muito, é muito mais simples de trabalhar na atividade física. Então, você leva para a atividade. Então, assim, tem algo que a Alice vai concordar comigo, que o dia melhor de treino é o dia que você está puto. Esse é o melhor dia de treino. Caramba, que tesão treinar quando você tá puto da vida. Por quê? Cara, você pensa na desgraça que aconteceu, você precisa de uma solução. A hora que você sai ali, que você treina, que você começa a ter um monte de caraminho lá na cabeça, e aí você vai treinando, treinando, suando, gastando, pensando, chega no final do treino, você tá acabado, a solução É isso. É isso aparece. mesmo. Opa, por quê? Pensamento é energia. Quanto mais energia você gasta, mais teu cérebro vai querer economizar. Então, quanto mais pensamento, mais energia gasta, mais meu corpo está gastando. Então, eu faço o quê? Consome menos. Vamos pensar menos aí. Então, vamos focar naquilo que faz mais sentido para esse cara parar de gastar energia. Então, amigão, olha para isso aqui logo, resolve isso aqui logo e para. Vamos parar de tentar morrer e olha para a vida, vai. Então, sabe, é esse sentido. As pessoas têm que olhar para esse lado. E não só para a estética. É Não só isso. para a Que estética, massa, eu mas é nunca para o tinha conjunto. pensado nessa abordagem, dessa forma como tu colocou, Anderson. Muito adorei. Vou Querendo ou começar a não, olhar num formato diferente agora.
É isso aí, porque na medida que tu gasta a energia do corpo, né, tu vai parar e tu tá com algum problema ali, que tu tá pensando no problema, na medida que tu esgota o físico, como o Anderson trouxe, é bem isso. Tu vai parar de ficar pensando em procurar pelo em ovo. Tu vai olhar para o ovo e tu vai ver, tá, peraí, tem um pelo. Eu faço o quê? Eu tiro o pelo, ou eu troco o ovo, pego um outro, né? Jogo esse fora. Tu vai achar uma solução mais rápida pro problema que tu tá ali pensando já há algum tempo, que tá te incomodando, né? É exatamente isso, é essa ligação. O físico, o energético e o emocional, né? Se um tá demais turbulento, na medida que tu trava ou na medida que tu gasta energia com o outro, esse que está turbulento, ele vai baixar, ele vai acalmar, né? E é E, isso, E- é o equilíbrio do corpo como um todo. Vai lá, Robson. e o ponto que a Alice está falando é que a mulher, sim, ela vai precisar da ajuda do parceiro dela, que é o que a gente sempre, você até comentou, Alice, a gente sempre traz aqui, nós como homens, a gente procura trazer essas dicas e orientações para os caras. Cara, ajuda a sua mulher. Você tá ali naquele ambiente, você faz parte da história. Cara, ajuda, vê o que você pode fazer. Pega para ti também parte da responsabilidade daquela vida que vocês puseram no mundo. Então não é só ficar lá, não, ela é mãe, eu tô aqui, eu só vou trabalhar e não vou fazer nada. Cara, pelo amor, dentro do que pode, lógico, dentro do acordo e do combinado de cada casal, que cada casal tem sua realidade e a sua dinâmica de funcionamento. Ponto. Dentro dessa dinâmica, o que cada um consegue contribuir de melhor para que esse ambiente, esse sistema, essa família que está sendo criada consiga fluir de uma forma estruturada e organizada, sempre indo para o mais. Legal? Agora, a partir disso, cara, igual você falou, seu marido vai lá, ele levanta um pouco mais cedo, ele prepara o que ele consegue preparar, deixando o caminho mais tranquilo para você. Depois, na hora que você levanta, as coisas já estão um pouco mais estruturadas. E é isso que a gente está falando. Porque tem muito cara que ele senta na posição, não, a mãe está lá, a mãe faz, e eu fico aqui só, né, existindo. Pô, não é assim. Não é assim. Lógico, a mulher se conectou com aquele cara se conectou com aquela mulher. Então, cada um, de novo, a gente volta para aquele ponto. Cada um tem que puxar a responsabilidade sua do que você consegue fazer de movimento para melhorar o todo. Porque se um ficar dizendo a culpa é do outro, o outro dizendo a culpa é da outra e assim por diante, ninguém sai do lugar. Não, não é assim. O casal tá ali, tem um problema, os dois olham cada um da sua perspectiva para o problema. Não coloca o problema no meio, fica um brigando com o outro, o problema no meio olhando e dando risada. Fala assim, tá, vocês estão discutindo e eu continuo aqui existindo. Então, a gente procura ali se trazer bastante isso para os caras. E é legal você estar trazendo também sob a ótica, sob a perspectiva da mulher, que sim, vocês precisam de ajuda. E é uma coisa assim tão óbvia e clara que a gente, como a gente diz, o óbvio precisa ser dito. Cara, faz o seu papel. É isso. Faz o seu papel, né? Você ajudou a colocar uma vida no mundo. Então, pô, se É isso aí. mexe. Aham. E então, uma coisa também que sempre foi muito, que eu achei muito importante do Jean é, lá mesmo naqueles primeiros meses que para mim sempre foi muito difícil, é, ele me dizia assim, tu quer treinar? Eu fico com o Germano agora. Então, tipo assim, ó, liberar ela por um momento, né? Para ela poder respirar. Porque quando a gente vai treinar, o bebê tá dormindo, sei lá, a criança tá dormindo, ela pode acordar a qualquer momento. Então, tchê, tu vai se sentir, tu vai ficar apreensiva. Tu não vai conseguir fazer da mesma forma, né? É aquela concentração que a gente tem que ter, Mente não e vai, corpo. já não tá mais não, já não tá mais ali. Então, ter um combinado bem isso que tu falou, né? Em relação ao problema, mas também em relação a algo que possa ser melhor organizado, né? Para os dois, mas principalmente para quem está mais sobrecarregado, para liberar um pouco do estresse, né? Dar um pouco de alívio, de ar para aquela pessoa que está mais sobrecarregada. Até porque, cá entre nós, ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Pois Então, é.
todos têm um pai. É E o isso aí. pai, como o Robson bem trouxe anteriormente, o pai tem que fazer o papel do pai. E aí vai do acordo do pai e da mãe, o que cada um aí, né, vai fazer dentro do seu papel. Mas é isso, não dá para deixar sobrecarregar a mulher e o cara achar que, ah, não, eu não tenho peito, eu não tenho leite, então eu não tenho que me preocupar em acordar no meio da noite, porque a criança vai chorar porque quer peito. Pô, e aí é uma coisa que eu bato na tecla muito, que, claro, nos primeiros meses nem tanto, né? Mas depois é o pai que tem que levantar, porque a criança vai sentir o cheiro da mãe e vai querer o peito. Perfeito, é isso. É isso, Rogério. Inclusive, Bah, tu tem um filho? Mãe, eu não sabia que tu tava com um filho agora. não, aquela coisa, a prática a gente não tem, mas a teoria está em dia. Entendi. A Mas gente estuda, a gente é estuda. isso que rola aqui mesmo. Tu sabia que é bem isso? Eu ainda dou peito. Por exemplo, hoje o Germano tava com febre, né? E ali no meio-dia eu busquei ele, que faz um mês que ele começou a ir para a escolinha de manhã para eu conseguir trabalhar, né? Enfim, para ele se entrosar mais e enfim. Só que começa a ir para a escolinha é um é muita coisa que eles pegam. E em 4 semanas ele já pegou uns 3 vírus assim, sabe? E aí agora hoje eu fui buscar Normal. ele não tava com febre, mas 37,9, né? Já tava quente. E aí tem gengiva inchando, o dente querendo sair, enfim. Mas o que eu ia falar do Jean, né? Tá. Eu me perdi, agora eu voltei. Então, hoje foi um dia que ele quase não quis comer e só quis o peito. Eu ainda tô dando de mamar, né? Então, nesses períodos, beleza, né? Quando ele tá doentinho assim, eu dou mais. Mas eu tô tentando tirar agora o peito, né? E é bem isso aí que o Rogério falou. O Jean vai lá durante a noite, quando ele dá uma revirada, ou quando ele não acorda, né? Mas ele dá aquela choradinha e tal. O Jean chega a dar 2, 3 tapinhas na bundinha, assim, só pra, né? De leve pra acalmar. Ele tranquiliza, se acalma, se ajeita de novo. Se eu for lá, ele abre os olhos e ele começa. E aí adivinha o que ele quer? Ele quer o peito. E aí ele se acorda. Quando o Jean põe ele para dormir, ele tem vezes que ele dorme a noite inteira sem dar sinal nenhum. Quando eu coloco ele para dormir, ele vai acordar. Isso é certo, ele vai acordar mais 1 ou 2 vezes. Tipo, não é aquele acordar, é aquele se remexe, enfim, né? Mas é isso mesmo. Então, quando o pai. E isso eu tenho estudos, né? Eu li sobre isso. Que quando o pai se torna mais presente durante o sono, a criança dorme muito melhor. É mais segurança, né? Exato, é A o papel do mãe é a masculino. emoção, né? O pai é a segurança. A mãe é o conforto, o Alice, pai é a segurança. Alice, e para as mulheres gestantes, você também ajuda? Porque, assim, a atividade física para mulher gestante é primordial, até para aquelas que querem ter parto normal, né? Sim, Para cesárea e parto normal principalmente. Você também ajuda essas mulheres que estão no período de gestação? vou te falar um negócio. Eu não fiz. A minha intenção lá, quando eu engravidei do Germano, era ter gravado um programa todo, né, para atender as mães. Só que para mim foi um negócio foi tão fora do que da caixa que eu achei, da forma com que eu achei que seria, que eu pensei, tia, eu não posso fazer isso agora. Vai ser na minha próxima gestação, né? Então, assim, ó, alunas gestantes, sim, eu tenho, e eu mesma treinei firme, indo para academia naquela época, até o 6º mês. Eu descobri deixa eu ver, com 2 meses, que não, antes disso, foi 1 mês e pouco que eu descobri que eu estava grávida por causa de um campeonato. Eu subi no palco e estava grávida, né, com déficit calórico, tudo, sem menstruar, sem nada.
e descobri que eu estava grávida por causa de um exame que eu tinha que fazer do joelho, um raio-x. E aí a mulher me perguntou se eu estava gestante, porque não pode fazer raio-x, né? E eu falei, não Não. sei, mas eu não tomo anticoncepcional, eu tirei o DIU, né? Então ela disse, tu vai ter que fazer um teste. E aí deu o teste inconclusivo. Eu disse, oh, não acredito! Opa! Aí depois de 15 dias eu fui refazer e estava grávida, né? Então, Nem assim, tava ó, querendo na época, né? hã? Nem tava querendo. Eu tava querendo, se eu tirei o DIU, eu queria, né? Mas foi Foi rápido, hoje de incomodar. foi, né? Eu tirei o DIU em dezembro e em fim de fevereiro, então eu já tava grávida. E aí ali no início eu ia para academia, né? Porque enfim, tava subindo no palco para campeonato, treino pesado, né? Mais um treino de um dos outros programas que eu fazia. Então eu fazia 2 treinos por dia. E, e tava grávida. Enfim, segui. Quando eu descobri, eu diminuí os treinos da academia, continuei indo, mas numa pegada mais leve, né? Então eu comecei com um baita volume no início da gestação, né? Lá em torno do do quarto, quinto mês, né, no segundo trimestre, eu baixei consideravelmente as cargas, né? E no último trimestre, porque tu lembra, Rogério, que eu tenho o lado direito, a perna direita um pouquinho mais curta? Sim. Então eu É que comecei eu abro assim, tua ficha para ver certo ou não precisa. mas aí o que que acontece? Eu comecei a sentir o ciático, que eu nunca na minha vida senti o ciático. E eu comecei a sentir um ligamento, como é que é o nome daquele ligamento aqui Cara, porque tu não vê mais visitar, né? Eu já disse, é praga minha. mas um ligamento que ele se cola ali com o útero, com a placenta. E então eu não conseguia fazer diversos movimentos do lado direito. Então eu falei assim, gente, eu só vou ficar com a mobilidade e treinos assim, ó, tipo pena, né? Então fiquei fazendo só umas coisinhas de leve em casa, né? E aí eu pensei, bah, não posso passar, eu não posso considerar essa gestação, porque o que que eu vou passar de experiência para as alunas? E outra, a questão, Robson, do exercício de abdominal durante a gestação. Eu fiz os exercícios de abdominais mais pesados durante a gestação. Sabe Nossa. aquele que tu vai para academia, que tu se apoia o braço aqui, ó, e tu ergue as pernas, não flexionando o joelho, mas as pernas Não. estendidas para O Sim, infra. sim. o infra. Eu fazia isso aí no 6º mês. Tranquila, tranquilaça. E com o abdômen dilatado. Não, tipo assim, ó, com a barriga já grande, mas para mim, eu tinha um Sim. baita controle abdominal e eu Hum. sentia fechando bem. Só que o que que aconteceu? E o Rogério vai saber falar sobre isso muito bem. Durante a gestação, como tá dilatando, tá ampliando, eu não posso colocando mais tração. Eu tenho que estar dando mobilidade, eu tenho que estar massageando para soltar. E eu estava fazendo exatamente o oposto. E aí eu não me liguei disso. Foi por isso que a minha diástase, né, a linha alba ali, estourou, abriu tanto, porque eu estava com a musculatura tão rígida, né, que abriu tudo. Pode que Precisou abriu. achar um espaço, né? Precisou. Uhum. Isso aí. Tanto que a minha barriga, ela vinha, ela não se esparramou, ela ficou só para frente aqui, por causa do abdômen tão Do forte que ruptura. tava. Então eu tenho que desconsiderar essa a experiência que eu tive, né? Na verdade, desconsiderar, bem o contrário, eu preciso levar em consideração tudo que eu fiz de errado durante essa gestação para uma próxima. E sorte que eu não passei, não desenvolvi, né, nenhum programa específico para gestantes ali, porque senão eu estaria trabalhando com elas a forma errada também. Então, agora que eu passei pela experiência, tô formada. Agora você. Inclusive, você pode até utilizar a sua experiência, né, Alice, para poder ensinar outras mulheres que também tenham esse desejo. Acho que, por exemplo, fazem atividade física, talvez não intenso como você para campeonato mais, mas
tem aquela regularidade de atividade física, qual que é a melhor caminho que elas podem seguir no caso de quando elas engravidarem, Sim, né? isso aí. Não, hoje eu já nem penso mais um dia eu ainda subo no palco de novo, né? Mas depois do pós-parto eu já, né, já pensei em algumas vezes assim, bem que seria bom, né, voltar logo, mas enquanto tô amamentando não tem hipótese, né? Não E, dá. e eu e aí eu percebi que, tchê, eu tá aqui trabalhando com mães, né, da forma com que elas precisam de atenção, com mulheres reais do dia a dia, não tem como eu estar aqui treinando para um campeonato e orientando elas. Eu tenho que mostrar para elas que se eu estou fazendo, se eu estou seguindo dessa forma e consigo ter resultado, elas também conseguem. A vida real, Até né? porque, Vida real. porque o campeonato, para quem treina pro campeonato, é muito específico. E assim, é uma outra realidade, é uma É, realidade bem fora extremamente fora do comum, né? Porque principalmente quando vai subir no palco, nível de desidratação, taxa de gordura, eu é passei bem ali, eu não sei, tipo assim, ó, o Germano é um milagre, né? Porque eu engravidei dele, eu tava há um mês comendo tilápia, brócolis e alface. Sem brincadeira. Tilápia, brócolis e alface. É, café da manhã, almoço e janta, era isso. E aí tinha mais alguma coisa ali no meio do caminho, mas tipo, carboidrato quase zerado, desidratação lá no final, né? Para engravidar, a gente precisa ter um percentual de gordura, gordura. né? E a minha, Zero. a minha tava lá embaixo. É guerreiro, guri. Dava até para ver, daqui a pouco dava para ver até o menino se mexer, até a silhueta dele na barriga, de tão seco que tava. E eu vou analisar melhor as fotos, de repente eu veja. Quando é que foi que tu engravidou, hein, criatura? Quê? Quando é que foi que tu engravidou? Foi. Se eu subir no campeonato, foi ali na primeira quinzena de março. E eu já Cara, estava grávida. Foi no fim de fevereiro. eu quero esse mérito para mim. Por que pra ti? Por que pra ti, seu louco? Última sessão tua comigo foi dia 14 de fevereiro, É sério? Então foi. Eu imagino que tenha sido ali no fim do mês, não sei. provavelmente. Meu Deus do céu. Foi tu que abriu o caminho para o Jean implantar. Não, que tu sempre me mexe ali nas coisas, né? O útero, todas as fáscias, isso aí Porque tu sim. tava, é isso aí. E na época tu tava querendo, né? Sim. Quero esse Então, mérito para mim. mulherada quer Quem quiser engravidar, engravidar, marca a sessão manda. com o Mais Roger. uma para minha conta, porque eu nem lembrava que tu tava na minha conta. E aí, aproveitando, né? Eu sempre conto a história. Tem uma amiga minha que ela tava tentando engravidar e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí ela fez um tratamento comigo, ela fez umas 3, 4 sessões comigo e conseguiu engravidar. E aí, um dia ela estava aqui na clínica numa aula de Pilates, e aí ela estava na sala com a porta aberta, e aí ela falou num alto e bom tom, ela disse, não, porque se tu precisa engravidar, vem aqui com o Rogério que ele te engravida. E na hora eu tava saindo com o paciente da minha sala, né? Eu tive que parar no corredor, eu tive que gritar para a sala inteira, para a clínica inteira ouvir, né? Dizendo, não, peraí, que pode fazer DNA na cidade inteira que não vai ter nenhum filho meu. Eu ajudo a engravidar. É diferente do engravidar diretamente. Diferente de engravidar literalmente, né? Você auxilia No dentro da sua processo. especialidade para que a natureza consiga agir de forma mais fácil. Exato. Bom, então, digamos que tu teve um. Ó, eu também fui auxiliada, tive esse auxílio aí. E o mais engraçado nessa história é porque essa mesma amiga, né, ela teve depois um outro filho. E aí então ela sempre faz a piada. Ela diz: não,
A primeira é do Rogério, a segunda o pai é o meu marido mesmo. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Tô agora. A gente vai, né, começou a mexer os pauzinhos, fazer exame de sangue e tudo agora para ter o segundo, né? E aí eu fui fazer um exame do que é. Ai, Anderson, qual que é aquele hormônio feminino que tá da menopausa, Rogério? No estrógeno? Isso. Progesterona? É a progesterona? Será? Não é estrogênio? Estrogênio, Estrógeno. estrogênio, acho que é estrogênio. Estrogênio. O nível em que a mulher entra na menopausa, eu acho que é 3, e aí eu não lembro qual que é a medida. Eu tô pior do que uma mulher na menopausa. Eu tô com um índice 1,6. Eita! E aí a médica me falou, né? Isso aí pode ser, e eu acho que é por causa da amamentação, né? Pensa que daquela época até agora, Rogério, não voltei a menstruar ainda. Então fazem desde dezembro de 2023, né? Que eu tô engravidei sem menstruar. E foi. Tem problema, depois toma aquele remedinho para regular eixo, já ajuda. É isso aí, eu vou ter que ir consultar a médica agora para ver como é que, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que tomar aí Regular para eixo. tocar ficha. Então, se tu tá com teu percentual de gordura continua baixo, né, criatura? Não, mas ainda. Não, meu percentual de gordura agora tá. Eu emagreci Alice sim. Girardi, qual é o teu percentual de gordura, Alice Girardi? Não, eu não avaliei mais, não sei mais, Ah, né? Mas, tchê, eu tô ali no meu peso normal agora e eu com muito conheço o meu menos massa muscular. eleitorado. Sim, teu peso normal é com -10. Não, tá muito mais alto hoje do que quando eu engravidei do Germano. Pensa, era só pele, né? Naquela época. Ele tá em Agora, quanto agora? Ele tá em 12, estourando. não, não. Hoje eu acredito que esteja ali entre 15 e 20. Sim, mas Então precisa ir amamentando lá no ainda. Roger, fazer a sessão É, no Roger É, para melhorar, né? eu para acelerar. Não, se eu for lá e depois der certo de novo, aí eu vou ter que Não, botar vem, o vem. nome. Se Vem, for, vem pra eu não perder a fama contigo. a gente tá querendo uma. A gente, tipo assim, né? O que vier, veio, tá bom, né? Mas se for uma menina, vou botar Rogéria. homenagem, né? Homenagem. Você consegue no segundo e ganha um nome de homenagem. Tá louco? É Aí sim. justo. Alice, e assim, você competia, mas qual que era a sua competição, especificamente, que você tava, quando você estava competindo? Era o. Meu Deus do céu. Biquíni. Categoria biquíni. Eu participei através da IFBB. Então, Uhum. na verdade, eu comecei a competir por quê? A primeira competição foi em novembro de 2023. Depois eu subi no palco de novo em dezembro. Aí, fevereiro. Fevereiro não. Sim. Não, início de março e meio de março. Tá? Então eu competi 2 vezes em março e descobri na segunda vez que eu tava grávida. Então eu tinha o seguinte objetivo, ó. Eu tava querendo engravidar, o Rogério bem sabe. E aí eu falei assim, ó, Tchê, eu não sei como é que vai estar o meu corpo depois de engravidar, né? Depois de ganhar neném. Então o que que eu vou fazer? Eu quero me desafiar. Eu vou subir no palco, vou tentar competir, né? Porque eu queria ver se eu ia conseguir competir, né? Então eu vou tentar competir, aí depois eu engravido e eu vou tentar competir de novo, né? Logo em seguida. E aí fui no primeiro campeonato pela IFBB, que é mais, deixa eu pensar, IFBB tem internacional, né? Mas é menos disputada que a NPC, vamos dizer assim. Mas fui pela IFBB e já ganhei em primeiro lugar.
na biquíni. Tia, eu cheguei lá, né? Chegou na final, assim, da minha categoria, e aí tinha 9 competidoras, né? E aí foram chamando uma e a outra, e eu pensando, mas eles não estão me chamando. É uma coisa boa? Não estão me chamando, eu pensando, né? Quando anunciaram, né? E a grande campeã, não sei o que, Alice Girardi. Meu Deus, tinha minha irmã lá, minha cunhada, tinha alguns, né, parentes e tal. Foi uma loucura, porque eu, tipo assim, ó, claro, a gente vai com aquela vontade de ganhar, mas o primeiro campeonato, meu Deus do céu, né? E aí, no segundo campeonato foi pela NPC, e aí eu competi por 3 categorias. Numa eu peguei o segundo lugar, na outra o terceiro, na outra o quarto, né? Então, tia, eu disse, puta que pariu, desculpa aí, Tá tudo certo, aqui é né? assim. Mas eu, tá louco, tia? E isso, eu peguei essas posições sem usar hormônio nenhum, né? Sem, natural, O 100% agro é natural. pop, cara. Hã? O agro é pop. O agro é pop, é top, é tudo, é barbaridade. Carregar melancia, é, caixa de repolho, cenoura, saco de cebola. Na minha infância, na roça, enquanto eu tinha que estar lá fazendo os temas de casa que eu ia para a roça, olha ali, ó, a pendura. Fantástico, fantástico. Mas, não, eu falo isso brincando, mas ajuda-te, porque assim, ó, eu sempre trabalhando pesado, né? Aí depois de trabalhar na roça, minha família tem supermercado, então eu sempre gostei de fazer força, né? Então, na hora de carregar carrinhos cheios de fardos de farinha, puxar peso, caixas de mercadoria, né, e tal, eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. E isso aí não adianta, né? Tu vai formando desde que tu é pequena, o corpo já vai tendo uma evolução. É como se eu treinasse desde os meus 8 anos de idade, né? E aí não adianta, olha ali o resultado. Então, eu subi no palco com gurias que treinavam há um tempo, sim, mas usando hormônio e eu deixei elas para trás, né? Olha que Para te sensacional. ver que, para te ver que o uso de estimulantes, né? Essa parte aí, desde que tu não tenha, que tu tenha menos tempo de treino, vamos dizer, né? Porque eu tenho essa formação com o meu corpo, né? De estímulo do corpo, eu tinha ali há mais, sei lá, 22, 23 anos, né? Trabalhando com força no pesado, fez muito mais a diferença do que uma pessoa, uma mulher que estava treinando há menos tempo e usando hormônio Não, natural, né? Não tem nem o que natural. ver, ou seja, você já veio nessa jornada. E diz uma coisa, Alice, seu marido também gosta desse movimento, ou não? Como que é? Vamos falar assim, ó. As minhas seguidoras, elas falam que eu peguei o Jean como é que chama? Na planta, que eu Na comprei ele planta? na planta. É assim, ó, o Jean, ele, quando a gente se conheceu, que foi assim, ó, num baile de final de campeonato de bisca, numa capela, no metade do ano de 2022. A gente era colega, a gente foi colega de escola. Ele sempre foi amigo do meu irmão, mas a gente nunca se encontrou. E aí terminei meu namoro, que o Rogério, né, sabia, né, enfim, Não sei de de nada, oito não me anos, bota no meio. de 8 anos e meio. Depois de 2 meses e meio, fui para esse baile aí do campeonato de bisca e dancei com um cara de 80 anos e mais dois de 60, tios meus. Aí nós estava na mesma mesa, né? Porque o meu irmão que me convidou para ir para esse jantar aí, né? Porque ele estava vendendo ingresso e tal. E aí o Jean estava lá. E aí eu falei, Jean, eu bem descarado. Eu sei que quando nós estudava junto, tu dançava no CTG, vem dançar comigo. E aí ele aceitou. E aí, tipo assim, pisando no pé dele, nós pisando em cima, né?
eu olhando em cima do ombro e ele pro chão, os dois com vergonha, mas dançando e conversando muito, né? Aí, daquele dia a gente nunca mais se desgrudou. Uma semana depois, a gente tava namorando, uns 3, 4 meses depois, eu pedi ele em casamento. Aí a gente casou no civil no início de 2023. Ficamos 1 ano morando separados, casados. Aí no início de 2024 vim morar com ele aqui em Farroupilha, que é aqui dos Leites Trevisan, né? Fazenda Trevisan. Então ele não, eu podia vender academia, mas ele não tinha como mudar uma fazenda e levar todas as vacas para Cotiporã, né? E aí, e aí engravidei, enfim, e agora ele me pediu em casamento de novo, né? E a gente vai casar na igreja no mês de maio. Que maravilha. A gente Mas gosta. Hã? é isso aí, não dá para dizer que tu pegou já na planta porque ele já carregava os tarros de leite desde piá. Ai, gente, olha só que eu comecei com uma história da planta e fui totalmente para outro plano. Desculpa aí. Como se faz um Ah, casamento na vida de uma Assim que é mulher. Que bagunça que eu fiz. Mas Deixa isso eu aí é um voltar. casamento. É um casamento Deixa. na vida de uma mulher. É, Pera, uma pausa isso. agora, porque isso aí, Agora ó. deixa eu voltar. Naquela Não, mas época que. antes de tu voltar, só uma pausa para quem tá aqui, os nossos ouvintes, né? Telespectadores. Gurizada, ó, vocês têm que pedir as mulheres em casamento. Não dá para ficar enrolando. Olha a alegria da criatura. Mas eu vou falar por quê. Eu vou falar por que que eu pedi. Ele ia pedir, eu acredito, mas ia demorar mais. Ia demorar, sei lá. Mas eu vou contar, eu vou falar por que que eu pedi. Porque naquela época que a gente estava conversando, o Jean já tinha emagrecido 10 quilos, mas ele pesava 110 quilos, ele era obeso. E ele começou por ele, a gente não tinha, antes da gente começar a conversar, né? Ele começou a treinar e ir pro Pilates e tal, porque ele tinha muita dor no quadril. Ele se acidentou, né? Quebrou bacia, enfim. E ele sentia muita dor na coluna, enfim. E aí ele começou a treinar por causa de dor e a perder um pouco de peso. Daí eu digo que assim, ó, eu comprei ele na planta por causa disso, porque ele não tava saradão e tal, treinado como ele tá hoje, né? Então vamos dizer que assim, as seguidoras, as pessoas que conheceram a gente lá naquela época, 3, 4 anos, vai dar quase 4 anos agora, atrás, e hoje eles vão dizer, meu Deus, o que que tu fez com ele, né? Mas não, claro que ali, ó, ele se estimulou mais porque eu tinha uma rotina, né? Então, antes, o que ele treinava e levava meio que, sabe, nas coxas, né? Só para tratamento de dor, ele começou a ser mais firme, cuidar muito mais da alimentação e treinar muito mais regrado. E isso fez com que ele chegasse num físico que hoje, meu Deus do céu, se ele quisesse competir, né? Ele dando uma guinada aí, né? Fazendo uma boa preparação, ele até poderia. Então ele passou a gostar muito da coisa, né? E ele percebeu que o mais importante, que se ele não treina, ele pode voltar a sentir dor, e isso é uma coisa que ele não quer. A gente foi viajar, saiu de férias, né? No fim de janeiro. E ele aumentou. Pensa assim, ó, uma semana ele disse assim: quer saber, né? Ele estava antes de ir para a viagem com restrição, super restrição calórica. E ele disse: eu vou tocar o, né? Liberei geral nessa viagem. Ele voltou em uma semana com 13 quilos a mais. 13 quilos a Nossa, mais. em uma semana. Do aeroporto até o estacionamento, ele teve que parar 3 vezes com dor nas costas, porque ele não conseguia mais caminhar. De tão Nossa. inflamado que ele estava, né? E com toda esse peso a mais que ele colocou nesse tempo. E aí ele falou: bom, foi bom ter feito isso para eu saber, primeiro, que eu não posso
avacalhar, né, desse jeito, e que eu não posso ficar tanto tempo sem treinar, porque depois no retorno, a vontade de treinar que ele tinha antes e de se cuidar da alimentação, bah, mudou completamente. Então, tu vê que muitas vezes as pessoas chutam o balde completamente, né? E depois não querem, e depois não sabem como voltar. É claro, porque o corpo e a nossa cabeça se acostuma muito fácil com as facilidades, né? Então, para te ver que, vamos dizer que andar sempre no limite, fazendo tudo 100%, 100%, 100%, eu diria que não é tão bom, porque a gente começa a perceber que pode ser que não tem tanta graça, né? Vamos dizer assim, a vida, né? Mas também a gente precisa de um limite, nem aqui e nem aqui embaixo. Sem extremos, né? Porque daí Tem fica, extremos. fica, fica monótono, porque daí você vai ficar num extremo o tempo inteiro, você não, É, né? Não... é isso aí. É isso aí. Eu, Então essa que é a história do Gil, né? A nossa Que história. legal. E aí, por que que eu acho que ele não, que naquela época ele não me pediria em casamento, né? Naquele momento que eu, né, pedi ele. Por quê? Porque ele tava bem acima do peso ainda. E eu tava com um corpo top. E eu percebia que ele não se sentia tão bem, tão autoconfiante, tão confiante quanto eu. Eu percebi, não sei se isso é real, eu nunca conversei assim, direto com ele sobre isso, mas na minha cabeça eu pensava assim, ó, pode ser que ele acha que eu tô com ele só para passar um tempo e não tô com ele sério, né? E daqui a pouco, sei lá, vou dar um pé na bunda dele, né? E aí eu disse, não, vou mostrar para ele que o negócio é sério e que eu quero estar com ele mesmo, independente se ele tá acima do peso ou não, porque eu quis mostrar para ele, eu tô contigo por quem tu é e não por como tu está. Fantástica história, fantástica. Mas agora ele assumiu a posição dele e te pediu em casamento de novo, certo? A Foi isso gente viu aí. que é. mas é aquele ponto de que o Jean ele nem é tão perfeito assim, o quadril dele é bichado. Então, a Alice fez toda essa propaganda, mas não se encantem assim, né? Não queiram furar os olhos da nossa amiga aí, porque o quadril é bichado. Então, deixem ele com a Alice mesmo, que com a Alice ele vai treinando e esse quadril ele fica meia boca. Incrível. Não, mas tu sabe por que que nós vamos casar de novo? Tá, claro que ele pediu, mas é porque assim, ó, quando a gente engravidou, eu digo a gente, né, porque, enfim, Sim. né, foi junto, é, todo dia de noite, antes de dormir, a gente fazia uma oração, Aham. pedindo que ele viesse com muita saúde, enfim, não sabia que era menino, né, naquela época, mas pedindo que o bebê viesse com muita saúde, independente de qualquer coisa, a gente começou a se aproximar mais de Deus. E de lá até hoje, todas as noites, independente de quem vai fazer o Germano dormir, a gente faz uma oração com ele. E se, por exemplo, eu que fiz o Germano dormir, às vezes a gente faz junto também, né? Ou foi o Jean, o outro que não tá junto, faz uma oração também. Ou vai lá, né? Só o momento da oração nos três, e depois um sai para continuar colocando ele para dormir. E a gente percebeu que a gente estava precisando também de uma bênção na Aham. nossa relação, para fazer um fechamento, vamos dizer assim, né? E que a gente sentiu que estava faltando alguma coisa. E aí, por isso a gente vai fazer essa, ah, essa parte do religioso agora. Que maravilhoso, Alice. Que história Eu, bonita e assim, um bate-papo sensacional contigo, muito, muito leve e divertido. Trouxe bastante orientação e ensinamento para as mulheres que sim, é possível vocês se cuidarem, vocês olharem para si. Então, assim,
tem o perfil da Alice, ela vai falar mais um pouquinho para vocês, mas para a gente já caminhar para o final, Alice, onde que as pessoas, então assim, conta, assim, as pessoas te acham no Instagram, no YouTube, onde que elas te acham, como que elas conseguem entrar em contato contigo, como elas conseguem adquirir isso e se tem alguma outra forma que você consiga ajudar essas mulheres aí que estão precisando tanto dessa sua ajuda? Perfeito, vamos lá. Então, no Instagram e no YouTube eu tô como alicegirardi.oficial, tá? No Instagram eu compartilho o quê? O conteúdo que eu tô ali. É tanto do meu dia a dia, minha rotina com Germano, minha rotina de dar conta de tudo ali nos stories, enfim, e o conteúdo é bastante explicativo, quanto à execução de exercício ou dicas que eu percebo que as mulheres, né, as pessoas precisam, tanto no quesito da execução de um exercício de forma correta, ou, essa semana passada, percebi que o Germano estava com tosse e aí estava. Eu não quero dar remédio. Ó, tal receitinha, experimentei aqui, deu certo. Então, é tipo assim, ó, tem um de tudo ali, tá? Na bio do Instagram, tem. Vocês vão conseguir o acesso aos meus programas de treinamento e também ao link que direciona ao YouTube. Além do Mamãe Sem Pochete, eu tenho um desafio de 21 dias. Sabe aquelas pessoas que querem ou precisam de uma resposta rápida para passar a se confiar em si mesma, para saber, para entender e ver que elas conseguem ter resultado, para depois dar uma sequência. Então, esse desafio de 21 dias são treinos de 15, 20 minutinhos que acompanham por uma dieta volumétrica. Por que volumétrica? Porque essa dieta enche o prato, mas ela tem poucas calorias. Então, por exemplo, a mulher ela se sente saciada, mas ela consumiu poucas calorias. Então, eu organizei, tipo, um desafio de 21 dias com treinos curtos e uma dieta fácil de ser seguida para que elas obtenham um primeiro resultado de emagrecimento. Tem mulher que emagreceu até 8 quilos em 21 dias. Uau. Só que daí é o quê? Tira a inflamação, retenção de líquido e aí parte para o emagrecimento, né? Então, tendo já esse resultado visual, a mulher consegue perceber que sim, ela consegue ter resultado em casa. A partir daí, ela vai entrar para algum outro programa de treinamento que eu tenho. Porque além desses dois, né, que eu falei aqui, eu tenho uma plataforma que chama Shape Brasil, onde eu tenho outros programas de treinamento, parte de dieta, um trabalho mental lá, enfim, tem orientação para recuperação da diástase, hipopressivo, toda uma organização para a mulher ser bem assessorada lá dentro. Eu nunca fiz uma live com o Rogério Valduga, poderia fazer com vocês também para disponibilizar lá para as minhas alunas. Vamos combinar, tá? Com certeza, com Vamos certeza. combinar, gostei da ideia. E então, assim, ó, eu tenho esses dois programas e uma Mãe Sem Pochete. Tem várias mulheres que chegam para mim e falam: Alice, mas eu não tenho condição. Então, olha o que eu fiz. Uma Mãe Sem Pochete, às 8 horas da manhã, de segunda a sábado, ao vivo. Às 8 horas da manhã, ao vivo, no YouTube, é gratuito. Ó, que legal. Aí, depois disso, fica salvo, gravado, e a pessoa que adquiriu o programa tem acesso também à dieta e todos os treinos gravados, para fazer no horário que quiser. Tá? Então é isso. YouTube e Instagram, alicegirardi.oficial, vocês me acompanham, vocês podem mandar mensagem, podem interagir comigo, que eu adoro conversar e responder caixinha de pergunta, enfim. Isso aí. Que maravilha, que maravilha. Então, agradecemos enormemente a sua presença, foi sensacional. E com certeza, você marcando, a gente podemos estar lá presente para poder também prestigiar o seu canal e de repente trazer a perspectiva do masculino diante de qualquer assunto aí que precise. Beleza? Eu vou começar ainda hoje a fazer pergunta.
Anotar a pergunta aqui. Pode anotar que a gente traz aqui, e o que a gente vai Sim. fazer? De repente, nos próximos vídeos, a gente daí traz as respostas para você, ou coloca também lá no Instagram ou no nosso canal do YouTube também, tá bom? Barbaridade, eu poderia já abrir caixinha de pergunta lá no Instagram para a mulherada me passar. Beleza, aí a gente ajuda esses caras aí que estão aí dormindo no ponto e a mulherada tá tendo que carregar todo o peso sozinho, pô, aí não dá, aí não dá. Top, show demais. Maravilha. Isto posto, Roger Balduga. Estou posto um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras. Defendemos o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio físico, emocional, energético, uma alimentação balanceada, um treino realizado, um casal que entre Feliz. em acordo para que ambos estejam saudáveis com o corpo e a mente saudável, equilibrados. Fiquem com a dica. Amém. Até a próxima. Valeu. Valeu, Até. muito obrigada pelo convite, Tchê. Foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Vou pensar na próxima. Tu falou demais hoje. Ai, ai, um abração. Obrigada, gente, mesmo pelo convite, tá? Me sinto honrada e que esse nosso encontro chegue para muitas pessoas e que eles cheguem para vocês e chama ela de novo que eu quero. Sim, com certeza, com certeza. Já vamos pegar na agenda e já colocar o próximo para você vir, com certeza. Maravilha. Maravilha. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade, pela abertura de me Maravilha. expressar, eu me entrego mesmo, né? Não, não Assim tem que é choro. legal. Porque assim, esse que é o bacana da gente vir aqui poder trazer a nossa verdade, trazer o nosso movimento, trazer aquilo que a Sim. gente faz com tanta satisfação, com tanta alegria, para poder ajudar quem? Quem está buscando ajuda. É por isso que nós estamos aqui e para nós é uma satisfação enorme poder ter alguém assim como você, super despojada, que fala, que assim é divertida. Nossa, foi maravilhoso. Foi Foi maravilhoso. mesmo, foi Muito bom muito. mesmo. Muito Nem bom. sei que horas são agora. 10h20. Ah, não era só até as 10 horas, ô Rogério? O Passou papo um é pouco. bom, a gente estende, não tem problema. Meu Deus, 2 horas. Vai dar Maravilhoso, umas 2 horas e maravilhoso. meia. Quer É dizer, vai isso dar uma aí. hora e meia de vídeo. Ah, sim. Sim, pelos cortes início e fim. É. Beleza. Ainda é que o Anderson vai achar o corte final, mas tamo aí. Quando acaba. Ah, põe tudo isso junto aí também. É, tem problema, tem problema. Belezinha, belezinha, Alice. Então, fique à vontade e agradeça aí o maridão por ter tomado conta do ambiente para você poder estar aqui conosco. Aham, com certeza. Vou passar para ele, tá? Obrigada mesmo. Beleza. Valeu, Obrigado. pessoal. Até, tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.